Olá, opa, já temos. Boa noite, eu sou Werther Kraus, CTO da DC Dismo Compass. Estamos aqui mais um painel da DC, onde a gente vai comentar sobre programas LGPD, as suas experiências e lições aprendidas. Isso é um programa que, na verdade, muitas empresas se iniciaram no ano passado, mas até fruto da pandemia e da crise momentânea que muitos passaram, houve uma paralisação ou até um atraso aí. Mas agora tem uma boa retomada com a legislação e achamos um momento oportuno aí de compartilhar um pouco das experiências que a gente tem observado aí no mercado. O foco aqui desse painel é muito mais sobre o programa em si e menos sobre os aspectos políticos ou efetivamente regulatórios. É claro que isso faz parte do contexto e muitas vezes influencia as decisões dos projetos. Comigo aqui o Walter Rodrigues, que é o gerente de infraestrutura da Lojas Marisa, Felipe Donizete, que é um gerente de projeto, consultor da DC, que trabalha com o Walter, o Rodrigo Suzuki, que é o diretor e DPO diretor de segurança de informação da Logicários Latam, e Alexandre Pinto, que é o VP Tecnologia do Clube de Regatas Flamengo. Sejam todos bem-vindos e acho que esse painel vai ser bastante divertido. Quem tiver interesse depois pode mandar as perguntas. Se a gente não conseguir responder durante o evento, a gente depois encaminha uma resposta para vocês. Bom, vamos começar com o Walter. Walter, você tem participado do programa da LGPD desde o seu início, né? Correto. Como é que você vê em relação aos principais desafios na fase inicial e quais desses desafios ainda permanecem ainda no programa? Bom, boa noite, pessoal. Prazer em conhecê-los aí. Eu não conhecia ainda o Rodrigo Suzuki, Alexandre Pinto. Prazer. Felipe Donizete já trabalha com a gente, já conhece bem aí o projeto, está tocando muito bem internamente lá na Marisa. Bom, desde o início, a primeira coisa, o grande desafio era entender o tamanho, né, a dimensão do que era a LGPD. A gente sabe que ela foi oriunda lá da GDPR na Europa, mas foi tropicalizado aqui para o Brasil, então tentar entender qual que é o tamanho e a dimensão da LGPD, e com isso, olhar também sobre o reflexo nas áreas de negócio. O que a gente teria que olhar dentro da companhia, aonde que ela iria alterar e também ter essa preocupação. Já um outro desafio foi trazer essas pessoas das áreas de negócio, conscientizar sobre a lei, porque agora a segurança da informação, segurança dos dados, não era mais de TI, né? E sim de todas as áreas de negócio que manipulam esses dados, né? Então, isso foi um grande desafio e ainda está sendo, né? Convencê-los de que a segurança dos dados dos clientes é uma responsabilidade e um dever de todas as áreas, desde a ponta, que no nosso caso é loja, até o escritório, o RH, marketing, então, todas essas áreas, né? Um outro desafio que a gente foi encontrando dentro já do projeto foi de montar a governança dos dados e mantê-la viva, cíclica, porque um projeto entra dentro da companhia, ele entra de uma maneira, até ele implantar já mudou um pouquinho, e depois, ao longo da sua vida, ele vai mudando. Então, você tem que ter essa governança sempre ativa e ter uma gestão em cima disso, né? E, basicamente, o treinamento. É deixar as pessoas sabendo o que é a lei, sabendo interpretar a lei, o que realmente a empresa está pedindo para o nosso cliente, o que é dar o consentimento, o que vocês vão fazer com os meus dados, o que é utilizar esse dado. Então, a gente tem que ter esse treinamento sempre ativo, e ainda mais na área de varejo, que o turnover é muito alto, né, principalmente de lojas, então esse treinamento tem que estar constante. Um dos fundamentos do RH, contratou um dos treinamentos,
é sobre a Lei de Proteção de Dados. Excelente. Felipe, você que está muito próximo aí do programa com o Walter, bom, é um programa que, como o próprio Walter levantou, é cross a empresa toda, quer dizer, atravessa toda a empresa. Então, o que você vê que funcionou bem em termos de condução, quer dizer, quais foram as características desse programa que chamaram a atenção de forma positiva? Boa noite, pessoal. Walter, obrigado aí pelo convite. Como o Walter bem falou, o grande desafio desse projeto, desse programa, foi justamente trazer a companhia inteira para dentro do projeto. Muito se entendia, ou muitas áreas entendem ainda que a LGPD é um projeto de TI. Então, segurança da informação vai resolver, tecnologia basta para tratar a LGPD, e não foi bem assim. Dentro do projeto da Marisa, eu acho que desde o início do projeto, eu estou com eles desde 2018, olhando para a LGPD, e o nosso foco sempre foi trazer as áreas para dentro do projeto, tanto a área de marketing, área de compras, enfim, todas as áreas, porque por menor que seja o envolvimento dessa área na utilização de um dado pessoal, ela tem que estar dentro do projeto, ela tem que saber o que está acontecendo, e o grande desafio foi esse, está sendo esse desafio, né? A gente trazer para dentro de casa, para dentro do projeto, todas as áreas de negócio, e entender que o LGPD não é TI, não é segurança da informação, é algo muito maior, é um programa muito mais amplo. Eu acredito também que uma dificuldade é manter esse programa vivo, né? Porque vão ser ondas de implantação, né? E como acho que o Walter comentou, né? A questão de muda o pessoal da loja, novo treinamento, novos ajustes, muda os sistemas, você tem que fazer parte de todo o modus operandi, né? Exatamente, ele se torna um organismo vivo, né? Ele é contínuo, ele não vai parar nunca. Alexandre, o que é implantar um LGPD no Clube de Regatas Flamengo? Olha, é um baita desafio, né? É um baita desafio porque, veja, o Flamengo é diferente, é uma empresa, né? Mas é diferente de uma empresa comum, porque, primeiro que, assim, até pela estrutura dela, né? É uma associação, né, sem fins lucrativos, onde essa associação tem vários interessados, né? Desde o associado que está lá no dia a dia, no clube, na sede, e que tem participação, inclusive, política no clube, pela própria estruturação do clube, né, que segue um estatuto, que tem uma, de certa forma, economia meio mista, né, porque tem equipe que é eleita, né, então tem uma parte política, tem uma presidente, vice-presidente, de poderes, inclusive, são eleitos pelos associados, né, com as categorias, tempo de associação, etc. Ao mesmo tempo, a gente é uma organização que é uma empresa que fatura quase R$1 bilhão por ano, como foi o último resultado aí, que a gente chegou quase à marca de 1 bilhão. Então, a gente vem num processo forte aí de profissionalização da área esportiva, né, do clube já há muito tempo. Bastante tempo a gente vem implantando as melhores práticas, e assim, os envolvidos não são só apenas isso. Aí, vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 1.000 colaboradores, entre funcionários, entre prestadores de serviços, atletas, professores de escola, de escolinha, enfim, são muitos que têm interesse. Junte-se a isso todos os interessados, né, os famosos stakeholders aí, que são sócios-torcedores, por exemplo, que são mais de 100 mil. Junte-se a isso, você vai juntando tudo aí, chega em 40 e poucos milhões de pessoas interessadas em que aquilo ali dê certo. E aí você imagina como é que é fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer implantação no Flamengo, de uma alta responsabilidade, um desafio muito grande. Você tem que assim, se estruturar muito bem. E aí eu acho que uma palavra-chave aí, pegando um pouco do gancho do que o Walter falou,
e o Felipe, assim, o planejamento para fazer isso tudo vai ser fundamental, porque você envolve muita gente, né? A gente falou aqui de sistema, funcionário que sai, que entra um novo, então você tem que tomar conta de equipe, você tem que tomar conta de terceiros, você tem que tomar conta de um monte de coisa para proteger dados. E diferente do que se pensa, né, que dados é só questão de sistemas, a gente tem que proteger dados de uma forma geral. Então, por exemplo, o nosso setor de RH tem que tomar cuidado com os currículos que eles recebem no meio físico, porque o vazamento de dados não é só vazamento digital, né? O vazamento físico também, um documento, um contrato, que tem informações, contrato de trabalho, que tem informações ali que podem ser sensíveis, né? Então, isso também é importante. Então, é tanta coisa para fazer que é muito desafiador. Eu acho que é um momento, assim, da empresa que ela tem a oportunidade, seja qual for o tipo de empresa, ela tem a oportunidade de rever isso tudo, rever processo, né? Rever como é que as coisas funcionam, integrar todas as áreas. É um desafio enorme. Imagino. Suzuki. Pois é, né? O Suzuki, acho que seria legal de você compartilhar duas perspectivas. Uma da Logicalis per si, como empresa, e também como vocês atendem ao mercado, como é que você está vendo, como é que o mercado está atuando em relação ao LGPD? Mercado brasileiro e até latino-americano, né? Legal, acho que eu fui vítima, né, das leis de privacidade, vamos dizer assim, um pouco antes, né? Porque a Logicalis é uma empresa inglesa, né? Então a gente teve que se adaptar lá em 2017, 2018 para cumprir o GDPR, né? Então foi um trabalho bastante interessante, né, no qual empresas de todo o grupo Logicalis, né, em diversos países, né, a gente teve que se adaptar muito rapidamente ao requisito da lei europeia, né, mesmo estando aqui no Brasil. No entanto, foi uma experiência bastante interessante, né, porque a gente viu colegas de outros países sofrendo bastante com a implementação, né, e para a gente não foi um processo tão doloroso, né, isso lá em 2018, né, porque a gente sempre investiu bastante na governança da segurança da informação. Então a gente tinha a certificação ISO 27001, né, há mais de 15 anos, né, BS 7799. Então a gente já tinha uma maneira bastante estruturada de tratar o ciclo de vida da informação, e isso foi muito útil para a gente. Então a gente agregou nisso os aspectos de proteção daquele dado especial que é o dado pessoal. Então para a gente, hoje a gente está sofrendo muito menos, né? Eu diria que a gente mais está dando um refresh na cabeça das pessoas, né? Dando um F5 lá, né? Para que as pessoas se lembrem das regras, né? Mas também é um processo que não tem fim, né? Não é um projeto, né? A gente é uma operação, né? Porque como bem colocou, né, o Alexandre, as pessoas entram, saem, né? Então a gente tem sempre que trazer essa informação das boas práticas para que as pessoas vivam isso, né? Mais do que tecnologia, que é fundamental, é o que possibilita eu dormir um pouco mais descansado à noite, mas é saber que as pessoas sabem o limite do que pode e do que não pode, né? Então os desafios que nós tivemos, né, no passado foram muito no sentido de a gente precisa se conhecer bem, né? A empresa precisa conhecer bem os processos que ela tem, precisa conhecer bem as informações que ela lida, né? Porque a gente não consegue proteger aquilo que a gente não conhece bem, né? Então a ISO 27001, que é o nosso framework principal, né, de gestão da informação, nos ajudou muito nesse aspecto, né, que a gente economizou muito tempo porque a gente já tinha essa prática de gestão da segurança da informação. E agregando esses novos requisitos, foi um trabalho bastante interessante. A gente até sobressaiu em relação às empresas do grupo que não tinham a certificação, porque a gente conseguiu reagir muito mais rápido, né? E em termos de América Latina, a gente vê que países já possuíam leis,
né, em algumas situações até antes da Europa, né, como a Argentina já possuía uma lei de privacidade, a Colômbia tem uma lei bastante robusta, né, e que a gente também teve que atender, né. É claro que somos latinos, né, então é aquela lei que não tem tanto peso, né, a mão não pesa tanto em cima da lei, mas ela estava lá publicada e valendo, né. Agora, com o advento do GDPR, LGPD, a gente vê essa movimentação na América Latina, e eu tenho um termômetro muito bom, que é quantas empresas, seja cliente ou fornecedor, nos enviam questionários para verificar se a gente está em conformidade com a LGPD ou com a GDPR. E isso tem aumentado drasticamente. Eu acredito que meus colegas também estão passando Sim. por isso. Estamos. Nós estamos também. Legal. Então, aproveitar um gancho aí que eu acho que engloba todos, né? A questão obviamente você precisa de um programa para implantar, mas depois você tem que estabelecer uma cultura, que é a cultura da segurança da informação como algo do dia a dia, propriamente dito. Aí, Walter, como é que você vê em termos das lições aprendidas que vocês estão fazendo, como é que você imagina que isso possa ajudar a estabelecer essa cultura? Até porque todas as empresas têm turnover, de alguma maneira, algumas mais, e normalmente não é um turnover na empresa toda, tem setores que têm um turnover mais alto e outros menores. Como é que você vê, então, das lições que vocês desenvolveram em termos para estabelecer essa cultura de uma forma mais recorrente? Bom, isso é um desafio alto para a empresa brasileira, principalmente falando um pouco de varejo, né, como é a da Marisa. O nosso turnover é alto e principalmente das pessoas que trabalham em loja, que é onde a gente vai ter esse contato direto, esse face-to-face com o nosso cliente. É onde você vai conseguir convencer as pessoas, né, de que o que é essa conscientização? Para que você quer meu dado? Então, uma pergunta bem feita, uma resposta bem dada, isso daí vira rotina dentro de uma loja. Né? Então, para isso, o desafio alto nosso é o treinamento, é manter esse treinamento sempre atualizado, constante, obrigatório, e ter também, além dos treinamentos, campanhas internas, né? Você explicar realmente o que é, como que a gente protege seus dados, como que nossos clientes podem se tornar seguros, e também ter a clareza de tudo que a gente tem dentro da companhia, de informações de vocês, né? O que nós temos gravado dentro dos nossos computadores? Quando você faz uma compra no site, ou quando você vai até uma loja física e dá o teu CPF lá no PDV, ou quando você vai utilizar os nossos meios de pagamento, que você entrega um monte de informações para você poder ter esse crédito. Então, o que a gente faz dentro da companhia com essas informações? Bom, a clareza também é falar sobre isso, ter essa cultura de salvaguardar os dados, tem que ser constantes e de todo mundo. Então, a cultura é fundamental dentro desse processo, né? Não é como o pessoal falou, nasce um projeto, mas tem que virar um processo dentro da companhia, né? Então, tem que ser uma cultura, tem que estar no sangue de todo mundo que é o novo petróleo, né, de informações, CRM, marketing, todas as áreas aí vivem dessas informações. Então, a gente tem que mostrar essa clareza toda aí para o nosso cliente. E você, Alexandre, como é que você vê lá no Flamengo, por cima a quantidade de pessoas é bastante grande, né? A quantidade é grande. Uma coisa que a gente, você falou em lições aprendidas, né? Eu acho que lições que a gente ainda está aprendendo e vai continuar aprendendo durante muito tempo, né? Ainda tem muita água para rolar nisso daí. E, assim, uma coisa que a gente viu, né? Na realidade, a gente começou desde o início do ano passado fazendo um levantamento, primeiro, de empresas que poderiam nos assessorar, né, para fazer, primeiro, um assessment, né? A gente precisava entender como é que ia ser essa história, ainda tinha muita dúvida, né, principalmente no ano passado. A dúvida persistia até esse ano, né, recentemente.
foi no mês passado que foi confirmada a data, mas ainda se tinha esperança de que a lei pudesse entrar em vigor somente no próximo ano, por causa da pandemia, né? Aquela coisa de... O Rodrigo falou ainda agora que nós somos latinos, sabe como é que é? É mais ou menos isso. Às vezes demora as coisas a pegarem. Eu tinha assim, uma dúvida no mercado como um todo. E, assim, o que a gente foi vendo? A gente foi vendo que a gente queria estar preparado antes, independentemente se a lei iria ou não ser cobrada, né? A agência ainda não está constituída, mas você já pode ser multado há muito tempo, né? Qualquer empresa ela pode ser multada pelo PROCON, pelo Ministério Público, já tem casos aí de judicialização das queixas, né? O pessoal já não está indo muito nem nos órgãos, já está entrando em processo direto. E aí, cada caso é um caso. A primeira coisa que a gente viu que para botar isso em prática é aquela questão de que tem que ser sempre top-down, né? Dentro da organização, a alta direção tem que abraçar o projeto, senão, seja qual for o projeto não vai adiante. Então, a gente viu que isso daí ia acontecer a mesma coisa com a LGPD. Então, a gente começou a conscientizar nossos pares. Ainda há pouco o Felipe falou, a pessoa pensa que é mais tecnologia, outros pensam que é mais jurídico, né? E é mesmo, tem meio que essa bola dividida. Só que é um pouquinho, por ser lei, é um pouquinho jurídico. Por ser proteção de dados, é TI. Mas são todas as áreas que têm que estar envolvidas. Então, eu acho que essa foi uma grande lição aprendida de tentar conscientizar a todos sobre isso. Falar, olha, a gente tem que ajudar o marketing a fazer o que tem que ser feito dentro de uma conformidade, dentro de regulamentos, dentro do que a lei pede, dentro da privacidade. A gente tem que ajudar os recursos humanos, a gente tem que ajudar finanças, a gente tem que ajudar todo mundo. Então, eu vejo como uma segunda lição, né? Uma grande oportunidade para você arrumar a casa, porque você vai meio que botando todo mundo em conformidade, né? De forma integrada, você consegue ir integrando, porque está todo mundo no mesmo barco, um interfere no outro, não tem jeito. Cada vez que passa, você fica mais próximo, né? A gente teve alguns exemplos lá, algumas discussões lá atrás ainda, desde o ano passado, vendo como que uma área impacta a outra, né? E no nosso caso lá, das mais diferentes formas. Então, essa foi uma grande lição. Olha, tem que estar todo mundo engajado, top-down, né? Tem que o pessoal fazer acontecer, tem que respirar, né? É uma questão cultural, você começa a transformar a cultura da organização como um todo. Então, eu vi isso como uma oportunidade. Assim, eu não imaginava que a gente ia ter tanta oportunidade de acertar aquele processo que, às vezes, um reclama do outro, porque não funciona. Pô, agora a gente vai acertar. Eu vi bastante coisa positiva, apesar de ser muito trabalhoso, e a gente ainda tem muita água para rolar aí daqui para frente. Deixa eu aproveitar, em cima até do que o Suzuki trouxe, e compõe o que você falou. Normalmente, segurança de informação sempre tinha um orçamento muito reduzido. Então, eu posso entender que essa também está sendo uma oportunidade de estabelecer as melhores práticas de segurança de informação, num framework, talvez não necessariamente buscando uma certificação, mas pelo menos amadurecendo o tema da organização. Aí depois eu queria ouvir o Walter também sobre isso. Então, eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa de tecnologia em que eu não tenho que convencer muito sobre o uso da tecnologia, né? Então isso para mim é uma grande vantagem, né? Mas sim, orçamento é sempre uma restrição para a gente, uma restrição importante, mas eu procuro sempre adotar uma postura de risco-benefício, né? Então, nas reuniões de defesa de orçamento, nas reuniões de comitê de TI, de segurança, de comitê executivo, né, eu procuro levar o seguinte: olha, a gente precisa resolver essa questão. Essa é uma questão regulatória. Não atender essa questão regulatória nos expõe a essa quantidade de riscos aqui que pode culminar em prejuízo ao negócio, em sanção da autoridade
da autoridade, e pode até nos ocasionar uma multa. Né? Então, isso, no fundo, é um investimento para que a gente não tenha um problema no futuro. Né? Felizmente, a gente conseguiu sensibilizar bastante a direção, até por ser um programa global da empresa, né? Então eu não tenho tido dificuldades em aprovar isso, mas sempre muito numa abordagem de risco-benefício. Entendi. Para não fazer um investimento muito alto, para resolver um risco pequeno, né? E eventualmente tem um risco enorme passando que com um pequeno investimento poderia ser resolvido. E Walter, como é que foi a experiência aí na empresa em relação a esse investimento na parte de segurança e formação? Bom, sobre o investimento, né, na área de segurança, bem até antes mesmo de surgir a LGPD, já era uma preocupação dentro da companhia. É claro que a gente sempre teve as análises, né, da nossa vulnerabilidade, como a gente aí é uma empresa já de capital aberto, então tem essa preocupação já há um bom tempo. O CAPEX é um problema, acho que em todas as áreas, principalmente nos últimos anos aqui no Brasil, né, passamos aí por alguns anos com bastante dificuldade orçamentária, né, na parte do varejo, no próprio Brasil, na própria economia brasileira, né? E a gente estava indo numa vertical boa em relação ao ano de 2019, com LGPD, com investimentos significativos já para esse projeto, e já com um roadmap de colocar isso tudo em prática em agosto desse ano. Então, acredito que, assim, a gente tinha já algumas dificuldades mais há uns 3, 4 anos atrás, mas isso já vinha melhorando ao longo dos anos, principalmente com proteção de dados, com security e assim por diante, e isso sem contar também sobre as inúmeras notícias de invasão e de roubo de informações dentro das companhias, né? Então, isso já é uma situação interna da Marisa. E com a LGPD melhorou mais ainda, melhorou em relação a aprovar e ter essa consciência de aprovar o orçamento necessário para a implantação da lei, que é a marca. Isso daí, na hora que tiver o nome da companhia exposto na mídia, dizendo que houve alguma fraude, algum uso indevido do dado, isso daí não tem preço, né? Faz um estrago. Faz um estrago enorme. Então, a diretoria está bem consciente sobre isso, né? Não está sendo muito difícil você convencer a diretoria, e sim convencer todas as áreas, desde o rapaz lá que manda um e-mail sem querer, com algumas vidas, né, ter essa consciência. Então, para a diretoria está bem tranquilo, a gente está tendo reuniões rotineiras com a diretoria e também com os gerentes sobre esse tema. A gente vai conseguir convencer a todos aí que proteger o dado é um dever de todos. Só posso completar, Werther? Uma coisa aqui, falando, Walter, a gente se preocupa, às vezes, com o macro, né? E já tem até alguns papos aí, eu não sei se já tem uma estatística, mas que aonde as informações vazam são nos arquivos mais simples, né? O arquivo está no Word, no Excel, no PDF. Então, a importância da conscientização, né, a importância do treinamento, cada vez mais recorrente, pode facilitar muito, né? Às vezes a gente quer fazer tanta coisa aí para melhorar, botar... O pessoal pensa em segurança da informação, pensa em sistemas mirabolantes, né? Assim, até a NASA já foi invadida, né? Então, não há sistema que... Eu, por exemplo, tenho esse exemplo e quem invadiu a NASA foi um brasileiro, né? Então, assim... Eu tive até o prazer de conhecer o melhor amigo desse cara, né? Então, assim, sistemas estão aí, não são 100% a prova, né, de invasão, né? Mas uma coisa que a gente pode trabalhar bastante é nessa conscientização por questões, às vezes, simples, né, de senha que o pessoal deixa, né, até faz uma senha
razoavelmente forte, mas aí deixa anotada a senha em algum lugar. Coisas assim que podem evitar vazamentos. E, além dos vazamentos, aquela informação que às vezes você acaba vazando, que até um tempo atrás não se dava muita importância, mas hoje em dia, hoje em dia a gente se preocupa muito, que são as informações das pessoas, né? Você vê que você vai numa farmácia hoje, o cara te pergunta o teu CPF, mas eu já comecei a perguntar, assim, mas por que você quer meu CPF? E às vezes a pessoa não sabe nem responder por que ela está te pedindo o CPF, entendeu? Assim, porque o sistema pede, o cara tem que preencher um dado lá, ela não sabe para quê. Imagina, então isso está muito comum agora com os planos de fidelidade, etc. Então, falta ainda muito conscientização, treinamento dessa galera. Às vezes se monta sistemas super poderosos para evitar invasões, esse tipo de coisa, e aí pode deixar vazar uma informação num arquivo desses mais simples, né, que o pessoal anexa e manda, e outro manda e reencaminha, quando você vê aquela informação já passou de vários e vários lugares. Né? Às vezes as pessoas não se dão conta, e é tão importante quanto. Sem dúvida. Felipe, quais foram as etapas que vocês adotaram para a estruturação e implantação do programa? Quais são as macroetapas? Né? Bom, vamos lá. Como a gente está falando de um projeto, de um programa nessa proporção, e como o Alexandre, o Walter, o Suzuki muito bem falaram, as áreas precisam entender o quanto é importante essa comunicação, esse link entre as áreas. Acho que o mais importante que a gente trouxe aqui para esse projeto foi criar pilares para que a gente pudesse fazer com que essa comunicação entre as áreas funcionasse. Principalmente porque eu precisava que uma área entendesse a participação dela nas atividades da área vizinha, justamente para entender os impactos, o quanto uma área produz um volume de dados, o quanto uma outra área complementa ou consome dessas informações também, e dessas duas áreas juntas a gente começa a trazer riscos, porque ou eu não tenho esse controle absoluto, ou enfim, todas as áreas deveriam costurar, de certa forma, todo o processo para que a gente pudesse chegar do outro lado com essa informação muito segura. Dentro da Marisa, a gente montou uma estrutura bem interessante, que a gente criou aí 6 grandes pilares para fazer esse controle. Então, a gente está olhando aqui, principalmente, para o jurídico, que foi o primeiro passo que a gente trouxe, olhar para todos os contratos, analisar toda essa parte jurídica, né, fazer o jurídico navegar por todas as áreas de negócio. Eu acho que isso foi muito importante. A gente trabalhou também, como o Walter falou, a parte de treinamento. A gente vem trabalhando fortemente na questão de treinamento, comunicação. Então, são 2 pilares fundamentais, são pilares que vão, ao longo do tempo, eles não acabam ao final do projeto LGPD, ele vai ser algo contínuo, algo que vai ser determinante para o sucesso e a permanência da segurança, né? Também a questão dessa habilidade, vamos dizer assim, de comunicação entre as áreas. Eu acho que é fundamental esse pilar comunicação. O pilar comunicação, para mim, acho que o que eu tenho entendido é o que tem funcionado melhor para tudo aí. E mais ou menos, eu acho que é nessa linha, Werther, a gente fazer com que todas essas áreas tenham essa relação, essa correlação, e ter essa comunicação muito transparente. Da mesma forma que a LGPD ela fala para a gente ter essa transparência com o nosso cliente, essa transparência precisa acontecer dentro de casa, porque se a gente não se conhece, a gente não consegue ter a segurança necessária para fazer acontecer a LGPD. Entendi. Suzuki, tem alguma metodologia meio padrão, que você falou da ISO, mas tem alguma recomendação para que uma empresa que vai começar, porque ainda tem empresas que não começaram ou mal que estão começando, tem alguma metodologia para ser seguida? Olha, hoje a gente tem norma, né? Na minha época eu usei a ISO 27001 e ela se mostrou assim 70% adequada, né? Para um projeto de implantação. Hoje tem a ISO 27701, que é Sistema de Gestão de Dados Pessoais, então que pode ser um bom framework para quem
os atrasados, né, que estão começando agora aí os seus processos de implantação, né? Mas é claro que mais importante do que ter uma linha mestra de trabalho, né, é a empresa ter muita clareza sobre os seus processos, né? Então, quando começamos essa atividade lá, a nossa preocupação foi, olha, saber quais são os sistemas que a empresa usa é muito fácil, né? A gente vai lá com cara de TI, ele fala lá para a gente quais aplicações tem. No entanto, quando a gente visita as áreas para entrevistar as pessoas, para conversar, para entender como a coisa realmente funciona, né? Quando a gente vai lá na cozinha, né? Ver como que são as panelas, né? Como que se gira a colher ali no caldo, né? A gente percebe que tem as ferramentas, elas existem, mas que são complementadas por uma série de outras ferramentas. E hoje tem uma coisa muito complicada, né? Que é a nuvem. Então a gente se depara, a gente vai numa área e os caras contrataram um serviço na nuvem, passou o cartão de crédito, paga R$30 por mês e está usando um serviço lá completamente pirata, né? na arquitetura da companhia. Então mapear aonde a informação nasce, aonde a informação é processada, onde ela é armazenada e como ela é descartada, acho que isso é o básico de que toda empresa deveria fazer. Né? E dentro da sua cadeia produtiva, né, assim, onde é que o cliente é conquistado, como que ele entra num CRM, como que se entrega uma proposta, né, até a entrega do serviço e eventualmente o encerramento do serviço, se você tem uma clareza muito grande de como funciona a sua empresa, como que TI apoia essa operação, né, fica bastante simples de você entender quais são as interações entre processos e tecnologia e pessoas, né, de forma a você ter a visão completa, né, e dessa forma conseguir estabelecer os controles necessários. Eu parto sempre daquele mantra, né, da segurança da informação, que você não consegue proteger aquilo que você não conhece, né? E da mesma forma para a privacidade. Você precisa conhecer aquilo que você tem, precisa conhecer muito bem como você trabalha, para que dessa forma você consiga estabelecer os controles adequados, né? Que não necessariamente são tecnológicos, acho que boa parte delas são controles de processo, de método de trabalho, né, enfim. E tem alguma tecnologia campeã que a bala de prata para ajudar nisso? Opa, essa é a área que eu gosto, né? Tô quietinho aqui, né, japonês. Sim, se você me perguntar hoje qual que é a ferramenta que eu não abriria a mão para me apoiar nessa solução, são várias. Mas eu acho que a ferramenta número 1 que me permite dormir mais ou menos tranquilo é o Data Loss Prevention, o DLP. A ferramenta de prevenção à perda de dados, né? Porque, é claro, ela é a ferramenta tecnológica que possibilita eu implantar políticas de restrição de acesso, implantar políticas de monitoramento, mas, acima de tudo, ela faz parte de uma arquitetura de classificação e de uma arquitetura de manipulação da informação, tá? Então, quando uma área decide por criar uma informação, quando ela obtém uma informação, quando ela armazena, quando ela envia, a gente faz a classificação dessa informação. Como que é essa classificação? Bom, isso é um processo padrão lá da ISO 27000, né? Que você faz a lista das informações que você possui e você atribui um nível de confidencialidade para cada informação. Bom, então eu pego essa classificação lá da 27001, imputo na minha ferramenta de Data Loss Prevention e consigo, dessa forma, criar toda essa arquitetura de proteção da informação. Então, eu consigo não somente ter a visibilidade de uma informação que eu não conhecia, que está trafegando pela minha rede, né, que muitas vezes está chegando por e-mail, ou o cara baixou de um site, né, ou recebeu por um pendrive, alguma coisa assim, embora tudo isso esteja bloqueado,
né? Eu consigo detectar, a ferramenta ela é granular e inteligente a ponto de conseguir monitorar cada arquivo que passa pela máquina para saber se tem um dado pessoal naquele arquivo, mas também ele é capaz de escanear a minha rede e a nuvem e as nuvens em busca de dado pessoal. E dessa forma aplicar uma política de monitoramento, de restrição, de proteção, de criptografia. Então, não vou dizer que é bala de prata, porque ela não resolve 100% da LGPD. Não controla consentimento, não controla descarte, mas ela me protege contra o evento que pode ser mais crítico, que é a manipulação indevida e o vazamento de dados. Bacana, tem muita coisa aí no caminho. Felipe, quais são os atributos ou habilidades que um gerente de projeto deva ter para estruturar e conduzir esse programa? São grandes os desafios, hein? São grandes. Eu elencaria, acho que 5 principais habilidades. Eu acho que muito da questão de ser comunicativo, acho que essa comunicação ela é muito importante justamente pelo gerente de projeto ser um facilitador dentro de todo um programa, né? Então, ter essa questão de ser comunicativo, acho que isso ajuda muito. Ser organizado, porque eu tenho diversas áreas atuando ao mesmo tempo, então ter o controle absoluto sobre isso é fundamental. Nesse caso, a LGPD, eu acho que ajuda muito, tem me ajudado bastante essa questão do conhecimento de legislação, saber interpretar a lei, transformar um pouco desse juridiquês para o mundo técnico. Então, ter essa tradução é algo que ajuda bastante, facilita muito na condução do projeto, com a equipe do projeto de uma forma geral. E, principalmente, a questão de ser proativo. Eu acho que o gerente de projeto não dá para ficar parado na cadeira esperando as coisas acontecerem. Muitas vezes, dentro do projeto, eu tiro a camisa do GP, vou lá como um analista de negócio, resolvo a situação para fazer acontecer, sair do lugar e a gente ter o resultado do outro lado. Então, ter essa capacidade de multitarefas faz com que você tenha uma condução do projeto muito mais assertiva e muito mais colaborativa. A partir do momento que o gerente arregaça as mangas para poder fazer uma boa entrega e agrega com essa equipe, eu acho que ganha um patrocínio muito maior dos colaboradores do projeto. Bacana. É fácil, né? Tá fácil. Tá fácil. Estamos chegando perto do final. Eu vou pedir para que cada um dê uma última mensagem e depois eu vou abrir para perguntas, se o pessoal que está assistindo a gente quiser perguntar também. Começando pelo Walter, uma mensagem que eu gostaria de deixar aí para quem está começando, para quem está no meio, ou para quem sonha em acabar com o programa. Bom, pelo que a gente explicou aqui, a missão ela não é só tecnológico, não é só jurídico, é também entendimento e clareza de todas as áreas de negócio, e não só dentro da companhia. Também a gente, hoje em dia, você pega essas informações, manda para um terceiro, faz um enriquecimento, depois devolve, ou ele mesmo faz a campanha para você, então, não está só dentro do mundo corporativo, dentro da companhia, né? Você protege os teus dados, mas você também tem que permitir com que esses dados trafeguem por outras empresas e você se resguarde juridicamente, tecnologicamente e também com processos, tá? Então, isso daí é muito importante. E para quem ainda não começou, eu acho que já está atrasado, porque o desafio é grande, principalmente quando você pega uma empresa... A Marisa é uma empresa nacional, mas ela é o âmbito, território nacional, então ela cobre todos os estados brasileiros, o número de colaboradores é alto, então, e número de sistemas nem se fala, a gente fala que é o mapa do inferno, né, então tem sistema para tudo quanto é lado, e o evento, nuvem. Hoje em dia, qualquer um, como
Suzuki comentou, qualquer um lá tem, a gente já tem isso em prática de você guardar isso já em drivers na nuvem, né? Então, o desafio é grande. DLP é fundamental, proteger seus dados dentro de uma base de dados é fundamental, mas eu acho que o grande desafio é você manter essa governança do dado sempre ativa e o treinamento enraizado. Hoje em dia, eu diria assim, que começar um projeto de LGPD é entender o processo interno da companhia, aonde estão os riscos, proteger seus dados, pedir consentimento para os seus clientes e deixar isso bem claro para eles. Essa daí é minha dica aí para quem quer entrar nesse mundo aí de LGPD. E não estou falando que não acaba em agosto, ele inicia em agosto. Show. Então, a gente sabe que no Brasil a coisa entra quente, depois ela perde temperatura muito rápido. Acho que essa segurança da informação é uma coisa que veio para ficar. Excelente. Felipe. Vamos lá. Eu acho que para quem ainda não começou, projeto LGPD, o primeiro passo é cancela as férias, cancela tudo, feriado, nada mais, né, Walter? Para quê? A gente está em quarentena, pode cancelar tudo. Cancela tudo. Não vai viajar mesmo, né? Foca aí na LGPD, porque tem muito trabalho, o desafio é muito grande. Acho que como o Walter muito bem falou, como todos trouxeram essa mensagem, a LGPD ela não é um programa com tempo determinado. A LGPD ela vai muito além. Ela é uma constante. Então, volta para dentro de casa, estuda, analisa todo o teu negócio, porque se você não conhecer o detalhe do teu negócio e aproveitar, como o Alexandre falou, aproveitar desse momento para se explorar novamente, conhecer cada etapa do teu processo, você pode ter um prejuízo futuro. Então, volta para dentro de casa, estuda, acho que o primeiro passo é esse, se organiza primeiro, faça um bom assessment, tenha uma equipe focada para olhar para o LGPD, tem muito material aí no mercado, tem muita gente trazendo informação de LGPD não com tanta qualidade, então explora o máximo possível, traga pessoas boas para perto de você, traga bons profissionais, porque a LGPD virou moda, então se a gente não tem boas pessoas perto, a gente pode ter problemas também. E boa sorte para quem ainda não começou, né? Alexandre? Vamos lá. Primeiro eu agradecer aí você, Werther, toda a equipe Dízimo aí de criar esse bate-papo aí de altíssimo nível aí, só craque aqui jogando com a gente, esse bate-bola aí. Obrigado. Foi um prazer ficar aqui com vocês. E, assim, a mensagem final, assim, ela é bem otimista, né? Eu sei que é um desafio, né? O Felipe, eu brinquei aí que o que tem que ser feito, né? Facinho, né? Falou comunicação, ser proativo, organizado, uma série de coisas. Realmente são muitas questões aí que vão ter que ser feitas, é um desafio grande, mas ao passo que é uma oportunidade, ao meu ver, é uma oportunidade única da gente, seja qual for a empresa, né? Porque todas vão ter que se adequar, não tem jeito, né? Desde as empresas grandes, né, gigantes, ou as pequenas e médias, todos vão ter que se adequar, não vai ter ninguém que passe por isso sem fazer. Então, já que a gente tem que fazer, assim, tem uma outra preocupação, né, estava vendo no outro dia, o pessoal anunciando vaga pedindo DPO com experiência de 10 anos. E aí eu queria saber aonde que existia essa lei há 10 anos atrás. Não, e DPO com experiência já é um grande desafio, né? Pois é, né? O DPO com 1 ano, né? Talvez, aí começou o processo, já é considerado um cara experiente. Então, ainda tem muito isso que também foi falado, que virou moda, mas ao mesmo tempo, todo mundo quer entrar vendo como uma oportunidade de fazer negócio, etc. A gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que ir com calma, tem muita gente tentando se apropriar do assunto, seja qual for o lado, seja jurídico, seja tecnológico, seja consultivo, né?
Então, eu acho que tem muita coisa a ser feita. O bom é que é uma oportunidade única da gente engajar todas as áreas, estruturar, ver processos, né? Quem tem dificuldade com aprovação de orçamento, o momento é esse, é muito melhor o cara se estruturar, gastar grana no investimento, seja da tecnologia, seja da gestão de processos, seja da equipe, do que gastar com multa, porque não vai ter jeito, já está lá, já está tudo determinado, tem várias formas de punição. Então, eu vejo aí uma grande oportunidade. Tem um chavão aí, que no meio do esporte, que diz que time ganha jogo e diretoria ganha campeonato, né? Então, assim, é um grande momento dos diretores montarem bons times para ganhar esse campeonato, porque está só começando, né? Foi dito aí, eu estou reforçando. Está só começando, a gente tem muito trabalho aí pelos próximos 2 anos, no mínimo, para a gente se adequar e se estruturar. Aí depois, sim, a gente monitorar tudo aquilo que foi feito ao longo desse tempo. Então, tem muita coisa a ser feita, mas o bom é que você pode estar arrumando a casa, né, por um longo tempo. Aproveitar o momento. Exatamente. E aí, Suzuki? Fiquei por último depois de 3 brilhantes colocações. Fica bastante difícil, né? Foi de propósito. Foi em nome dos velhos tempos, né, Werther? Exato. Werther é um grande companheiro aí de muito tempo, né? Eu vejo muitas pessoas falando da LGPD ou das leis de privacidade como uma coisa sofrida, como uma coisa árdua, né? Sim, na verdade é tudo isso mesmo, né? Mas acho que a gente tem a oportunidade, como o Alexandre disse, os times de TI, e especialmente de segurança da informação, né, sempre sofreram muito com o passar dos anos por não ter protagonismo na companhia. A gente sofria para conseguir convencer, sofria para chegar num nível mais alto, né, para conseguir falar com um executivo mais alto, e hoje a nossa realidade é que os CSOs, né, os CISOs, estão sentando nas cadeiras da direção da empresa. Então isso demonstra a que ponto a importância da segurança da informação chegou. Né? E acho que a gente tem que surfar nessa onda da maneira responsável, né? A gente também não pode ser mensageiro do apocalipse. Né? Então, lá na empresa eu tive que vetar algumas coisas porque estavam nascendo tortas, né? Pau que nasce torto, né? Mas, por outro lado, as pessoas passaram a entender que o nosso trabalho não estamos aqui para proibir vocês fazerem as coisas, nós estamos aqui para ajudar vocês a fazerem da maneira correta. Não estamos aqui para inibir a criatividade ou complicar o dia a dia das pessoas. Não, a gente está aqui para que a lei seja atendida. A lei não se discute, né? A lei se cumpre. E para aqueles que eventualmente ainda achem que as leis de proteção não pegaram, tem um site que é muito interessante, eu vou falar 2 vezes o nome. Se chama enforcementtracker.com. enforcementtracker.com, que nesse site tem uma base de dados de todas as condenações na Europa. Então, para você que tem dúvidas sobre como fazer a sua análise de risco, se você tem dúvidas sobre os cenários que é paranoia e o que deveria ser feito, verifiquem como os órgãos de regulação europeus estão julgando casos de privacidade de dados. Eu garanto que vocês vão perder o sono, né? Assim como eu perdi. Então, coisas simples no nosso dia a dia têm gerado multas consideráveis na Europa. Né? E eu espero que a autoridade nacional, né, de proteção de dados siga o exemplo não de punição como tem sido construído na Europa, embora eu acho que a gente não vá fugir disso, mas que seja uma maneira de que as empresas usem os dados pessoais com mais responsabilidade. O que não dá mais é para a gente contratar um serviço,
fazer um cadastro e começar a receber ligações, ou então ver a nossa intimidade violada porque um aplicativo capturou um dado, né? Eu acho que as leis de privacidade vieram em nosso benefício, né? CPF e CNPJ, nesse caso, não tem muita separação. O que a gente faz é benefício para os nossos familiares, amigos, né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade, eu, pelo menos, eu procuro, né, curtir esta jornada, né? Tem sido uma jornada prazerosa. Eu me cerquei de pessoas que, para mim, não eram naturais, me cerquei de advogados, me cerquei de todos os líderes de área, né? E a pessoa que eu menos falo hoje é TI, embora fale bastante ainda, né? Mas na minha agenda eu converso com a empresa inteira. Então a gente ganhou um pouco de importância nesse cenário, né? E acima de tudo, curtir essa onda, né? Porque a gente tem muito a aprender, a gente tem muito a ganhar. E as empresas, principalmente. Excelente. Bom, agora eu gostaria de abrir, não sei se alguém gostaria de aproveitar esse grupo para fazer a pergunta. Tem o Silvio, está aí também, podia fazer uma boa pergunta. Quem estiver interessado, pode se manifestar pelo chat ou levantar a mão. Aí eu coloco aqui no stage para perguntar ao vivo. Alguém se manifesta? Estão pensando ainda. Eu tenho uma pergunta. Manda, aproveita. Alexandre, o Flamengo vai ser campeão esse ano? A gente espera que sim, né? O hino é vencer, vencer, vencer. Então, Isso aí, isso aí. Pô, essa foi fácil, pô. Não uma mais difícil. Essa foi fácil. Tá certo. Bom, nessa hora não temos perguntas, então vamos encerrar esse evento. Agradeço profundamente a presença aí de todos, do Felipe, Walter, Alexandre e do Suzuki. Acho que foi bem bacana esse painel. E a todos que nos assistiram. Acho que foi um painel muito, muito bacana, acho que muito conteúdo para se aproveitar. E vamos para o próximo. Daqui a 2 semanas teremos mais um próximo evento que iremos anunciar nas redes sociais. E esse evento é parte integrante aí do PMCase Day, que irá ocorrer no dia 16 de novembro. Aí acompanhe nas nossas redes sociais, que vocês terão mais informações e, inclusive, possibilidade de se inscrever. Obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Legal, Alberto. Obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.